É isso aí, galera, do React com FB Vascão. Aí, Pedrosa, já tava com saudade de tu, hein, cara. Nunca mais fiz cortes de você falando. Mas, enfim, se eu tivesse o privilégio, né, tivesse a honra de estar falando com o Pedrosa a respeito desse jogo do Vasco, se eu tivesse na live com ele, eu perguntaria, ele, Pedrosa, me fala aí quais foram os times que nos últimos 3 jogos fizeram jogos de virada e de impacto assim pra mexer com a emoção das pessoas. Me lembra aí, vocês no comentários aí, se souber de algum time que fez 3 viradas históricas assim igual o Vasco fez, tá? A gente pode conversar mais sobre isso, porque não é qualquer time que faz isso. Não é à toa que o Vasco tem o nome de time da virada. Porque o Vasco vira o primeiro jogo contra o Palmeiras tranquilo, jogando bola com raça no segundo tempo, tomou conta. Contra o Cruzeiro, o Vasco virou o jogo e só tomou o gol por causa de erros absurdos lá que aconteceu. E sei lá, por pequenos detalhes, o Vasco poderia ter saído de vitória também, com a vitória. Mas enfim, o empate teve gol de vitória. E ontem foi mágico, cara. Eu nunca vou esquecer esse jogo, galera. Nunca vou esquecer esse jogo, igual nunca esqueci o jogo de Vasco e Palmeiras lá em São Paulo, quando o Vasco foi campeão da Copa Mercosul. Tava lá. O Vasco venceu, perdia por 3-0. O Vasco empatou e virou para 4-3 e foi campeão em cima do poderoso Palmeiras por 4-3. Então, galera, nunca digam, vocês aí da mídia, nunca digam que o Vasco não pode brigar pelo título. Eu vou ser mais humilde, tá? Nunca digo que o Vasco não pode brigar pela vaga na Libertadores. O Vasco tá mostrando-se capaz de brigar pela Libertadores. Ó, se a gente vencer o Grêmio domingo, a gente vai dar essa parada pra Copa e vai voltar voando. Olha só o que eu tô falando. Mas aí, Pedrosa, vou deixar você falar um pouquinho, né? Tava com saudade já de ver seus comentários. Fazendo um corte aqui, dando uns cracks ao canal do Pedrosa. Valeu, galera. Isso aí, curte, comenta. Dá uma moral ao meu canal aí, ajudando o canal a crescer, galera. Tamo junto, é isso aí. Vamos que vamos. Deixa eu botar aqui. Fala aí, Pedrosa. Vista do técnico Renato Gaúcho, obviamente muito sorridente com tudo que aconteceu, brincou ali em relação aos tempos distintos que o Vasco vem fazendo, e foi assim contra o Palmeiras, foi assim contra o Cruzeiro e foi assim também diante do Fluminense. Hoje, inclusive, acho que a maior discrepância de nível de um tempo para o outro aconteceu na partida de hoje. Para ser muito honesto com vocês, o primeiro tempo do Vasco foi um desastre, foi uma vergonha, não só individualmente, mas também coletivamente, e o segundo tempo foi um espetáculo. Contra o Palmeiras, eu acho que o Vasco fez um primeiro tempo ok e acabou tomando um gol por conta de uma qualidade individual do Flaco Lopes, e no segundo tempo fez um jogaço. Contra o Cruzeiro, o Vasco fez metade do primeiro tempo bem ruim e depois, na segunda metade do primeiro tempo, poderia ter empatado o jogo. No segundo tempo, mais uma vez, jogou muito bem. Então, na segunda metade do primeiro tempo. E no segundo tempo jogou muito bem. Então, eu acho que hoje foi o dia mais discrepante do que aconteceu entre um tempo e outro. Eu não concordo se você fizer uma análise de que no primeiro tempo contra o Palmeiras e contra o Cruzeiro o Vasco jogou mal o tempo inteiro. Hoje contra o Fluminense jogou mal o tempo inteiro no primeiro tempo. Assim, foi muito abaixo do que se esperava mesmo. E até o segundo gol tomado pelo Fluminense ali, foi tomado pelo Vasco em relação ao Fluminense com a chapada do Hércules, o Vasco estava jogando mal. A grande questão de tudo que vem acontecendo, e é até engraçado, peço para você deixar seu like, peço para você se inscrever aí no canal do Pedrosa, é que eu já citei isso aqui e vou citar de novo. Uma coisa que fica muito na minha cabeça é uma frase do Djalminha, né? Que foi um gênio do futebol e tenho o prazer de trabalhar com ele. Ele fala, peraí, o técnico mexeu certo ou ele escalou errado? E essa é uma questão que a gente pode na minha opinião, dissecar com profundidade. Porque a escalação contra o Palmeiras, na minha humilde visão, era errada. Era uma escalação equivocada. Concordo quando você também. vem com o Lucas Piton titular, quando você vem com o Hugo Moura, com o Tietê, e você repete os mesmos erros de jogadores que já estão marcados pela torcida. O Renato vai lá, corrige muito bem, principalmente com a entrada do Cuiabano, do Rojas e do Adson. O Vasco vira a partida com as mexidas. Tem um pouco de escalação errada e tem um pouco da ótima leitura do Renato. Tá muito claro que ele é um cara que tem uma visão de jogo durante os 90 minutos com experiência e de um cara que lê muito bem o que acontece dentro de campo.
Isso não pode anular o fato de que sim, eu acho que ele escala errado, mas ao mesmo tempo ele mexe muito certo. Então essa resposta, na minha humilde opinião, ela não tem uma certeza 100%. Ela não tem uma unanimidade. O Renato escala errado. O Renato mexe certo. Não é isso. Eu acho que é uma divisão de coisas. Em que o Renato, sim, escala errado em muitos momentos. E sim, ele mexe muito certo. Então é um equilíbrio que faz o Vasco conseguir ser competitivo e conseguir também se reinventar dentro das adversidades da partida. Fazendo uma ressalva aqui, olhando para o trabalho do Fernando Diniz, uma das coisas que mais me incomodava no trabalho do Fernando Diniz era que o Vasco tomava um gol e desmoronava. Desmoronava na postura, Agora é o contrário. desmoronava taticamente e desmoronava porque ele mesmo, às vezes, tinha mexidas erradas que desmoronavam a própria equipe. O Vasco Renato, tomou um gol, ele vai pra escala cima. um time que para mim não é o ideal, mas quando ele tem que mexer, ele lê muito bem o que acontece dentro do jogo, inclusive ouvindo o que a arquibancada está falando. Tanto contra o Palmeiras, ele tira o Lucas Piton por estar sendo vaiado pela torcida, depois de ter falhado no gol do Flaco Lopes, e quanto também na partida de hoje contra o Fluminense, ele tira o Hugo Moura, porque o Hugo Moura, depois da falha bizarra, a milésima falha do Hugo Moura com a camisa do Vasco, o Renato ouve a arquibancada e tira o Hugo Moura. E ele mexe bem. Ele mexe bem porque ele coloca o Tietê e o Thiago Mendes como uma dupla de volantes, lado a lado. Antes ele estava jogando no 4-1-4-1. Ele virou para poder jogar no 4-3-3, com um triângulo. Ele coloca o Tietê, o Thiago Mendes um pouquinho mais à frente aqui Foi bem e o ontem. Rojas como esse camisa 10. O Hugo Moura é um caso à parte, né, gente? Assim, é muito chato a gente ter que ficar aqui repetindo as mesmas coisas, porque... Me desculpa, eu estou há mais de um ano do meu trabalho, eu acho que esse é o assunto que eu mais falo quando a gente está tratando derrotas do Vasco aqui. Galera, assim, o Hugo Moura, não sei na opinião de vocês, falem nos comentários o que vocês acham do Hugo Moura. Ele merece ainda, tendo oportunidade com o Renato? Eu vou dar minha opinião, o Pedrosa vai dar dele, ele sempre falou, já sei o que ele vai falar praticamente, mas vou dar a minha. O Hugo Moura, para mim, ele não tem condição nenhuma de vestir a camisa de titular do Vasco. Ele ainda joga e o Renato tá dando oportunidade para ele só porque o Vasco não tem um titular a nível do Thiago Mendes para jogar ao lado dele. O jogador que pode jogar ao lado dele é o Barros. Mas o Barros ainda ele é imaturo, entendeu? Ele ainda não passou essa confiança pro Renato. Mas futuramente vai ser o Barros. O Hugo Moura, por enquanto ele ainda faz parte do elenco, ele pode sim quebrar um galho ali. Outra aqui, quando não tiver ninguém para jogar, ele entra no segundo tempo. Agora, para assumir vaga de titularidade, para mim, não. Ele não é um jogador confiável. Ele pode jogar um jogo bem, mas no outro jogo ele sempre vai entregar paçoca. Sempre. Ele não passa confiança. Não passa, galera. Minha opinião, tá? Era o João Vitor e junto com o João Vitor sempre foi o Hugo Moura. Agora se tornou... Você que é desenvolvedor pleno ou sênior e está querendo entrar no mercado internacional, se liga na sua oportunidade. Coders está... Mais uma vez, o Hugo Moura. E aí, porra, mais uma vez. Pedrosa, você persegue o cara. Pedrosa, não sei o quê. Cara, é muito chato. Você acha que eu gosto? Você acha que eu gosto de falar assim, realmente, o Hugo Moura, ele fala em todos os jogos, eu tenho que ficar falando isso aqui porque eu avisei. Irmão, eu quero que o Hugo Moura se torne o melhor volante da história do Vasco da Gama. Também. Eu quero que ele se torne, o Luizinho. Ele não se ajuda, né? Quero que ele se torne um jogador espetacular. Mas ele não é, porra. Ele não é. E é muito cansativo ter que falar a mesma coisa o tempo inteiro. É um diagnóstico fácil de você ter. É só olhar para o campo. Só olhar para o campo. Ele não consegue fazer 5 jogos sem cometer uma falha bizarra, porra. Verdade. E é uma coisa que eu falo há um ano. E que coloca o jogo do Vasco a perder, porra. É impressionante como são os mesmos tipos de erros. Ele tá sempre na cena do crime. É impossível, porra, você conseguir entender um negócio desse. Comenta aí, galera. E Pedrosa, ele jogou bem contra o Cruzeiro. Mentira! Dá a opinião de vocês. Mentira! O único jogo que o Hugo Moura fez bem com o Renato Gaúcho, nos 3 que ele participou, foi contra o Palmeiras. Contra o Cruzeiro, infelizmente a minha live aqui contra o Cruzeiro caiu por um erro do YouTube, por uma reivindicação da Liga Forte Futebol que não deveria ter sido feita, mas eu mostrei para vocês o primeiro gol do Cruzeiro,
que é feito pelo Christian, tem o Matheus Pereira sozinho na hora de poder lançar a bola para o Kaique, sozinho na pressão, sem pressão nenhuma, porque o Hugo Moura erra uma troca fácil de marcação. Quem assistiu minha live aqui ao vivo, viu. Quem assistiu minha live aqui ao vivo, viu. Ele participou diretamente do erro do primeiro gol que o Vasco tomou. Foi. Com o Nuno e com o Paulo Henrique, que não marcaram o Kaique. Mas ele dá toda a liberdade para o Matheus Pereira quando ele tinha que estar marcando o Matheus Pereira. Aí hoje, mais uma vez, com pouquíssimos minutos de jogo, num clássico, que o torcedor tá animado, que o time tem tudo para fazer um jogo um pouco mais seguro, ele entrega a bola no pé do Lúcio Costa, porra. Entendeu? Aí cabeceia pra trás, né, Pedrosa? É Pedrosa? muito cansativo, porra. É muito cansativo ficar falando das mesmas coisas. O pessoal acha que é birra, que é incômodo. Quantos jogos o Hugo Moura já prejudicou o Vasco, porra? Vários. É inacreditável. É inacreditável que a galera da diretoria olhe e fale assim, não, esse cara aí pode continuar jogando tranquilo, não tem problema não. É expulsão. Começou na estreia gol, dele. É rapace. Cara, Contra o eu Atlético vou te Paranaense. falar, eu queria estar falando aqui só do gol que ele entregou. Só do gol que ele entregou. Lembra o Mas primeiro não, jogo. O jogo dele é horroroso. O primeiro tempo dele é horroroso. O Martinelli dá um baile nele. Toda hora ele subia a pressão para fazer a marcação no Martinelli, para fazer um contra um, para poder conseguir marcar o Martinelli. E o Martinelli em balanço de corpo deixava ele parecendo assim, uma criança, porra. Entendeu? É assim. Não tem como, pô. Não tem como pode você ser titular. Aí você olha todos os balanços, todos os saltos de pressão, que é um problema dele. Que é um problema dele. São sempre errados. Ele não consegue proteger em nenhum momento a área do Vasco. Ele fez isso contra o Palmeiras. Ele não mas, pode cara, ser titular olha só, não, Pedrosa. é um jogo em 1000, porra. Não tem como. Gente, não tem como mais aceitar essa porra. Ganhamos e tudo mais, mas isso não vai acontecer o tempo inteiro. O Vasco não vai ficar virando o jogo o tempo inteiro. Verdade. Não é possível, cara, que a gente vai ficar aqui 2026. Tenho nada contra a pessoa. O Hugo Moura deve ser um cara maneiro pra cacete. Maneiro demais. Mas Foi o não que eu pode falei. ser titular de um time de Série A, porra. Como é o Vasco. Não tem condição Não de vestir pode. a camisa do Vasco. É um Não saco falar isso. Eu me sinto mal de falar isso. Mas não é possível que as pessoas não percebam olhando o que acontece dentro de campo, porra. Aí eu botei lá no Twitter, risos. Porque dá vontade de rir, porra, de nervoso. Não tem a mínima condição do Barros ser reserva dele. A mínima. Não tem. A mínima. Verdade. Porque quando o Barros erra, ele vai lá e mete gol. 2 gols, tem 3 gols no campeonato já. 2 gols, aí fez merda. Realmente, tem que melhorar, Barros. Mas é muito melhor você apostar numa... Ah, interessante isso aí. Verdade. Eu não tinha parado pra pensar nisso, galera. Verdade. O Barros, ele foi expulso, né, contra o Cruzeiro, mas ele foi expulso, cara, depois de fazer 2 gols. Se o Hugo Moura, toda vez que ele fizesse essas cagadas dele, conseguisse fazer um gol, errou, fizesse o gol de empate, beleza. Ou se fosse expulso, mas depois de ter feito uma grande partida, mas nem isso ele faz, galera, entendeu? Então, tem condição nenhuma de vestir a camisa do Vasco, não. Entendeu? ativo do seu clube, no moleque que tem potencial, no moleque que tá crescendo, do que num cara que tá sempre entregando, porra. Sempre. Sempre. Não é algo esporádico, é sempre. 1-0 Fluminense. Você não é contador e quer aprender contabilidade, mesmo sendo totalmente leigo no assunto? Esse Depois do gol, o Fluminense continuou sendo disparadamente o melhor time dentro da partida. O Martinelli teve chance, o John Kennedy teve chance, o Canóbio teve chance, o Savarino teve chance. O Fluminense poderia ter feito 2-3 no primeiro tempo, se não fosse o Léo Jardim. O lado direito do Vasco, uma água novamente. E por quê? Porque o Nuno claramente não se sente confortável para jogar daquele lado. Ele não consegue fechar a marcação jogando daquele lado. E a partida do PH hoje é um negócio assim, alarmante. Tá mal. O que o Renato falou na coletiva é perfeito. Vem cá, meu filho. E aí? Foi pra seleção? Vai acordar quando? Eu nem acho que os 2 últimos jogos do PH tenham sido ruins. Acho que ele fez até jogos Não merece ok, pra seleção, jogos não, medianos, de um nível Eu bom, não contrataria, digamos não assim, levaria não. tá? Agora, o jogo de hoje Sincero. é um negócio assim, também assustador.
é alarmante para um cara que tá pensando em disputar uma Copa do Mundo. Não vai não, desse jeito não vai não. Tá? O Nuno também, apesar de ter feito gol e um golaço, foi mal no jogo. O Vasco só começou a melhorar Mas dentro fez da o gol, partida Pedrosa. quando, com 35, 37, ele trocou. Botou o Nuno lá na esquerda e colocou o Andrés Gomes na direita. Tá? Agora, primeiro tempo foi um jogo muito diferente. Muito diferente em relação ao Vasco e Fluminense. O Fluminense fez uma partida intensa, competitiva. O Fluminense é um grande time, gente. Eu até brinquei aqui no início. Vai brigar pelo mas, título. o Fluminense é um time que o trabalho do Tá jogando Zubeldia, bonito. ele é um trabalho de alto nível. Só que nos jogos decisivos, e eu comentei isso no Geral Casa TV, esse time decepciona, pô. Hoje assim, é inacreditável. Com 30, 40 minutos de jogo, tu fazer um 2-0 pra frente, né? 30 minutos ainda pra rolar, com 2-0, num clássico, você tomou uma virada. Você tomou uma virada. A torcida deve Isso estar tem muito muito bolada. mérito do Vasco. Por quê? Fez um primeiro tempo horrível, e a gente entra, mais uma vez, naquilo que a gente conversou. Escala errado, escala certo, mexe errado. Eu não estou preocupado com isso. O fato é que quando o Renato resolve utilizar o artifício da substituição, tudo que ele faz tem certa coerência. Pelo menos até agora. Tudo que ele fez com a camisa do Vasco até aqui, nesses 3 jogos, e acho que ele não vai se manter invicto dessa maneira, mas tudo que ele mexeu tem coerência. Sei não, até Pedro. mesmo nas saídas do Andrés Gomes. Até mesmo nessas saídas. Eu tiraria o Andrés Gomes, vou ser muito sincero pra você. Não tiraria, não. Tiraria o Nuno. Eu não critiquei não, Tiraria tá? o Nuno. Eu entendi. Mesmo depois do gol. Agora, Eu entendi, galera. tem que respeitar o cara, irmão. Tem que respeitar. Se aquele chilique ali do Andrés Gomes foi por querer, foi por... Nada, é porque tesão, tava vontade puto de com a jogar. substituição, de verdade, eu não encaro isso como um problema. Também não. Eu prefiro jogador revoltado Também. do que jogador que... cara de paisagem. Saiu, tá tudo bem, quietinho. Eu prefiro jogador revoltado. Pra mim, jogador de futebol tem que estar revoltado mesmo de não estar no campo. Tem que estar Tem aqui. que estar brigando. Quer Tem que ficar estar dentro de querendo. campo, é isso aí. Tem que estar querendo jogar. Tem que estar querendo aparecer. Tem que estar querendo decidir. Não vejo problema algum naquilo ali. Ah, Pedrosa, porra, mas o cara foi rebelde. Que seja mais rebelde ainda. Isso só mostra que ele quer. Isso só mostra que ele se importa. Então eu prefiro jogador que se importa do que jogador... Quem lembra do Romário? Quem lembra do Edmundo? Animal, né? Romário não gostava de treinar. Esses caras não gostavam de sair de campo não, tá? Esses caras arrumavam birra por coisinhas bobas. Mas quando entrava em campo, resolvia, tá? O Andrés Gomes, deixa ele fazer as birras dele. Mas eu garanto que quanto o Grêmio domingo, ele vai sacudir São Januário, tá? Ele vai sacudir, ele vai brincar em São Januário. Eu tô torcendo pra ele começar a fazer uma sequência de gols e virar o melhor jogador do campeonato. Jogador que tá ali pra roubar clubes ganhando salário. Prefiro isso. Já vou dando aqui a minha declaração. É melhor sair puto do que sair com cara de paisagem. É verdade. Agora, em relação às mexidas do Renato, ele vai muito bem no intervalo quando ele já tira e saca o Hugo Moura, tá? Ele já faz essa substituição. Então o Vasco já tem uma modificação ali de estrutura, porque ele coloca o Tietê e o Thiago Mendes na base da parte da volância ali, coloca o Puma Rodrigues, que faz um 2026 melhor do que o do PH. Assim, é porque o PH ainda tem aquela questão de força física, de preenchimento de espaço, tá? Ainda tem. Mas o Puma, tecnicamente falando, ele faz uma temporada ok, melhor. diria até boa. É. Hoje erra, acerta, mas hoje entrou bem. E o Renato identificou que os 2 piores jogadores do time estavam sendo o Hugo Moura e estavam sendo também o PH. Compreende? Então ele olhou o jogo, viu o que estava dando errado e mexeu na equipe. Mexeu também na estrutura. Sai de um 4-1-4-1, entra num 4-3-3 com 2 volantes na base aqui, dando liberdade para o Thiago Mendes e colocando o Rojas para ser esse meio organizador. Abre o Andrés Gomes na direita, Nuno na esquerda, David no ataque. David hoje, um jogo bem ruim. Acertou nada o David. Inclusive teve um cruzamento do Andrés Gomes no primeiro tempo, que talvez tenha sido a única boa oportunidade que o Vasco criou de fato, que o David estava inteiro para cabecear e ele erra o tempo de bola na cabeçada. Tá? E aí, quando o Vasco tem
uma melhora de postura e começa a equilibrar o jogo, defensivamente o time não conseguiu se encontrar nessa formação inicialmente. Tanto é que toma o gol na entrada da área do Hércules, numa jogada de pé em pé do Fluminense. Eu fico até, assim, reticente de fazer uma crítica mais veemente, porque a gente está falando de um golaço. Segundo gol do Fluminense, qualidade pura, toqueira, e não é qualquer jogador que acerta aquele chute do Hércules. Então, assim, tem erro de marcação ali? Tem. Mas tem muito mérito do adversário também. É uma das coisas que eu mais gosto de pontuar aqui. Nem tudo é só erro. Nem tudo é só defeito. O Vasco poderia ter pressionado melhor, principalmente o portador da bola. Mas ali tem muita qualidade envolvida. É isso aí, galera. Vou ficar por aqui, porque quem quiser acompanhar toda a live do Pedrosa, tá? Segue o canal dele, vai lá, segue o canal dele lá, canal do Pedrosa, tá bom? Ele faz sempre as lives dele e hoje eu fiz corte aqui. Vou ficar por aqui mesmo, porque eu não quero que o vídeo fique muito prolongado, tá? Mas, galera, papo reto sobre o Vasco. Eu vou repetir, nos meus últimos vídeos eu tenho dito que o Vasco vai brigar por vaga na Libertadores. Não sei vocês, mas eu acredito que o Vasco vai brigar lá em cima, tá? O Vasco está em 10º. Se a gente vencer o Grêmio, se a gente não vamos vencer o Grêmio domingo, nós vamos parar a Copa com 11 pontos. E se o Fluminense, que está com 13 pontos, perdeu, o Vasco, a gente segurou o Fluminense ontem já, né? O Fluminense está com 13 pontos. O Vasco vence, vai para 11, né? O Fluminense continua com 13, perdendo o próximo jogo. E os times que estão com 16 pontos, que estão lá na liderança, se eles perdem, vai começar a próxima, após Copa, o Vasco fica atrás do líder por causa de 5 pontos. Ou seja, de 11 para 16, 5 pontos, né? Ou o líder é 17 pontos, e agora me fugiu a memória. É 16 ou 17? Ah, não sei. Sei que vai cair para 6 pontos. Se o Vasco vencer, acabar a parada da Copa, e o Vasco realmente terminar com 11 pontos, o Vasco vai ficar no máximo, com diferença de 6 para 7 pontos aí pro líder. A não ser que o próximo jogo também, o líder que está com 16 ou 17, vá para 19 ou 20. Aí o Vasco vencendo, ficaria com... Mesmo assim, o Vasco ficaria com 7 pontos. Ou seja, dá para brigar, galera. O Vasco botando esse âmbito de brigar lá em cima, eu não sei como é que você vai ficar não, porque se o Vasco botar na cabeça que quer brigar pelo título, a gente pode acabar ficando com a Libertadores. Então eu não quero nem pré-Libertadores, eu quero Libertadores, eu quero ficar entre os 4, tá? Ou melhor, entre os 5, porque vai ter vaga do campeão da Copa do Brasil, tá? Ou o Vasco vá mais uma vez para a final da Copa do Brasil, porque caso não seja campeão, já está garantido na fase de grupos, né? Mas esse ano eu quero o título da Copa do Brasil, tá? Eu quero vaga na Libertadores, eu quero o título da Copa do Brasil ou da Sul-Americana. Uma dessas 3 coisas eu quero, tá? O Vasco tem que conseguir isso pra mim, porque o que tá passando pra mim é isso. Não sei vocês, eu penso positivo, eu vou acreditar no Vascão sempre. É isso aí, você curtiu, gostou do meu canal, deixa seu like. E é isso, galera, tamo junto.